Oi gente, vamos falar um pouquinho sobre A Pequena Amélie, essa produção francesa que está indicada ao Oscar de melhor animação, foi feita de maneira independente, sem o apoio, sem o financiamento de grandes estúdios, é dirigida pela Maëlys Valade e pelo Lian Chou-han, profissionais animadores que foram responsáveis por animações como Perdi Meu Corpo, aquela animação da Netflix, e O Pequeno Príncipe, e agora eles fizeram essa lindeza de filme. E antes de continuar, considere se inscrever nesse canal, porque isso acaba fazendo com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas, me ajuda esse conteúdo a chegar a um público ainda maior. Então, clica no like e se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de A Pequena Amélie. Baseado no livro A Metafísica dos Tubos, seria uma tradução livre da escritora francesa Amélie Nothomb, o filme vai acompanhar a vida da Amélie, essa criança filha de pais belgas que tem 3 anos de idade e vive no Japão dos anos 1960. Nesse sentido, logo de cara a gente já pode dizer que o filme não vai apresentar um olhar maniqueísta com heróis ou vilões muito claros, mas sim vai focar nesse crescimento, nesse desenvolvimento desse ser humaninho de 2, 3 anos de idade por meio de 3 bases: das lendas, das experiências e dos traumas. Em relação às lendas, a narradora do filme, a própria Amélie, acredita que logo quando nasce, as crianças são espécies de deuses. Ela é uma espécie de deus. Ela está muito mais próxima do plano espiritual. Ela é inserida na sociedade somente a partir do 3º aniversário. Isso vem de uma base histórica oriental, até porque eles estão vivendo no Japão, de que as crianças, logo quando nascem, estão muito mais próximas do plano espiritual do que os adultos, ou mesmo do que as crianças mais velhas. O que também, de maneira cética, pode ser justificado como um alento para as altas taxas de mortalidade infantil que ocorriam em décadas passadas. E essa base vai ser desenvolvida, vai ser avançada a partir das experiências pessoais de perda e descobrimento dessa personagem. A criança já havia deixado até esse estado vegetativo, entre aspas, mas a partir do momento em que descobre o prazer, aqui representado pelo chocolate branco, é o momento que ela deixa ainda mais esse estado divino apático e passa a se movimentar muito mais, passa a não só chorar, ela passa a falar palavras, passa a saber do que gosta e a querer descobrir o que é que tem no mundo. E aí iríamos para o 3º ponto, que seriam os traumas. O que é que tem no mundo? O mundo não é só felicidade. E a partir disso a Amélie vai descobrir que a existência, a vida, traz consigo alguns traumas e dificuldades que são difíceis de entender, difíceis de superar. Partindo desses 3 pontos, a Pequena Amélie aproveita muito bem essa base em aspectos artísticos para demonstrar ainda mais a qualidade dessa animação. A dublagem em francês da Louise Charpentier, que interpreta a Amélie, por exemplo, ela consegue transmitir esse estado de fofura e doçura que é essencial para que o espectador possa gostar dessa protagonista. É um trabalho de voz que consegue ser engraçado e fofo e doce ao mesmo tempo. Quando um determinado personagem morre, por exemplo, a Nishio-san, que é a babá ou empregada que trabalha na casa e que a Amélie é muito próxima, ela fica desesperada, ela fica muito temerosa de que a Amélie possa ficar bastante triste e passa a consolar a criança. Ao que a Amélie responde apenas com um bastante sincero "tá". Mas o que é a morte? Em termos de animação como linguagem, a Pequena Amélie ela consegue explorar muito bem esses limites que talvez uma produção live action esbarraria, com o uso de cores e traços que lembram até um traço de um giz de cera, muito simples, mas que se utiliza dessas cores, que se utiliza desses movimentos, desses elementos visuais que surgem na tela para dar ainda mais sentido a essa gradual descoberta da existência, dos prazeres, de forma quase sinestésica, como na já citada cena do chocolate branco, ou então quando a Amélie faz um amigo inusitado, o aspirador de pó. Se há um porém aqui, algo que incomoda um pouquinho, é a trilha sonora, que apesar de inicialmente ser linda, dar um tom de curiosidade divertida, ela em determinados momentos, quando o filme se desenrola, vai ficando excessiva e invasiva demais. Em determinadas passagens, talvez uma trilha sonora mais discreta, ou mesmo o silêncio, pudesse impactar ainda mais o espectador emocionalmente do que esses grandes acordes que surgem invadindo ali os nossos ouvidos. mas não é nada que tire muito o brilho dessa linda animação. Até porque existem muitos outros aspectos técnicos que chamam mais a atenção de forma positiva, como o som.
Existe um trabalho sonoro, existem duas passagens aqui nas quais o som exerce um papel importante e diferente. Uma envolvendo um momento na praia, na qual a Amélie tenta colocar tudo dentro de um pote e que o trabalho sonoro vai elevar ainda mais o estado, a sensação de doçura dessa passagem. E outra quando há um terremoto no aniversário da Amélie e o som colabora para esse ambiente de tensão, de apreensão do que está por vir. E por falar em apreensão, um dos aspectos que mais se destaca nesse filme é o quanto ele pode surpreender ao tratar de temas pesados quando menos se espera. Existe aqui uma passagem muito sombria envolvendo a queda de um personagem na água que traz consigo um clima pesado e um vazio que vem logo em seguida que é muito mais assustador do que muito filme de terror por aí. O fato é que aos poucos o espectador vai se envolvendo cada vez mais na história dessa personagem, da Amélie, que inicialmente se identifica como um ser divino, como uma espécie de tubo na qual as únicas funções dela seriam se alimentar, execrar, expelir o que se alimentou, que não se interessa por nada, que é um ser apático, como um tubo mesmo, nas quais as coisas passam e nada fica, nada é absorvido. Mas a partir de certa idade, com a descoberta dos prazeres e a experimentação dos traumas, ela deixa esse estado divino apático e passa a ser mais que isso, passa a se interessar por outras coisas. Ela deixa de ser tubo e passa a entender, ou a pelo menos a sentir, a saborear alegrias e tristezas. Ela deixa de ser tubo porque agora tudo que passa por ela é absorvido, deixa a sua marca na memória, nessa existência não divina, mas humana. Beleza, pessoal? Me diz aí nos comentários o que foi que você achou de A Pequena Amélie. Assista A Pequena Amélie para tirar suas próprias conclusões, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!